Olá, sejam bem-vindos à aula especial do Blazer. Para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a Augusta, criadora do método de costura fina, e hoje eu vou ensinar toda a complexidade técnica por trás de um blazer, para chegar no nível de grife. Eu sei que isso pode parecer um pouco distante para você, assim como foi distante para mim um dia, mas deixa eu te contar um pouquinho da minha história com blazer. Eu cheguei a um ponto que eu já costurava de tudo um pouco, do meu jeito, mas nada ficava com acabamento de loja. Tudo sempre ficava com uma cara muito caseira, mesmo eu me esforçando, me dedicando, levando tempo para fazer. Quando chegava no resultado final, eu não ficava satisfeita. E aí que começou a crescer dentro de mim o desejo do meu maior objetivo na costura: aprender a fazer um blazer com cara de loja. E com isso começou a minha saga atrás de cursos presenciais, porque eu achava que só presencialmente eu ia conseguir aprender todas as técnicas para fazer um blazer bem feito e, consequentemente, todas as outras roupas que eu pudesse fazer. Mas aí, não consegui encontrar aqui na minha região nada que tivesse no nível que eu estava buscando e fui para os cursos online. Consegui encontrar algo que estava dentro do que eu estava esperando e acabei comprando o curso cheio de peças só para aprender a fazer um blazer que estava lá dentro. E eu finalmente fiz o meu primeiro blazer. Eu aprendi muitas técnicas novas que eu ainda não sabia, mas o resultado não me deixou satisfeita. Ele ainda não tinha aquela cara de loja que eu tanto almejava. E aí a minha saga atrás de curso continuou. Agora eu já estava em busca de escolas maiores que ensinassem técnicas mais avançadas, até mesmo fora do meu estado. Agora, mais esperta atrás do resultado que eu queria, eu ia lá ver que tipo de blazer que eles faziam, que tipo de blazer que eles ensinavam. E aí eu não ficava satisfeita e acabava nem entrando no curso. Acabei deixando isso um pouco de lado até por um tempo e me empenhando cada vez mais nas encomendas que agora eu já recebia de todo o Brasil e fora do país também. Com isso, a minha base técnica de modelagem ganhou uma precisão impecável. Eu atendia clientes a quilômetros de distância, não tirava a medida pessoalmente, tudo por videochamada, e o resultado era o encaixe perfeito no corpo dessas clientes, sem precisar de provas nem ajustes em vários corpos diferentes. E agora eu já me sentia pronta para finalmente fazer a minha própria modelagem de blazer, unindo todas essas técnicas validadas em várias clientes ao redor do país e fora. E aí o que eu fiz? Estava chegando o meu aniversário, inclusive hoje eu estou de aniversário, olha só que engraçado, aqui ensinando vocês algo que um dia para mim eu não fazia ideia de como que era. E eu comprei uma lã pura flanelada para fazer o meu blazer com a minha modelagem. Mas aí, claro, veio muitas pesquisas junto. Eu fui descobrindo que a modelagem de base da manga, por exemplo, ela não servia para fazer a manga de um blazer. Entretelei todo o meu tecido, achando que essa era a maneira correta de conseguir aquela estrutura impecável dessa peça. E aí, sabe o que aconteceu? Eu cheguei pela primeira vez pertinho do resultado que eu queria. Só que dessa vez, a minha sede para aprender ainda mais técnicas avançadas aumentou. E eu fui em busca de muitas técnicas asiáticas, russas, testes em modelagens que mostravam o resultado que eu queria de verdade de um blazer. E fui unindo esses testes às minhas técnicas já validadas. E aí que eu fui recebendo inúmeras encomendas com vários tecidos diferentes, descobrindo o tipo de estrutura diferente que se faz em cada um deles, forro específico para cada um desses tecidos, até que eu cheguei no resultado que eu tanto esperava. E agora esse resultado já cumpria
todos os pontos que antes estavam deixando a desejar. E hoje eu vou falar sobre todos esses pontos importantes que levam para chegar a um blazer sofisticado. E sabe quanto tempo eu levei em todo esse processo? Não foi uma tarde pesquisando no Google, uma semana fazendo testes. Foram mais de 5 anos para chegar nesse resultado. Mas depois de tudo que eu vou entregar para vocês aqui hoje, eu garanto que você não vai precisar de todo esse tempo. E ficando comigo até o final, você vai receber uma oportunidade muito especial. Então, preparados? Vamos para o nosso conteúdo. E para chegar num nível mais avançado de blazer, nós precisamos entender os 4 pilares essenciais. Antes de falar sobre modelagem, tecido e costura, eu preciso falar sobre aquele que eu considero mais importante, o primeiro pilar de um blazer bem feito: a leitura do corpo. Muitas pessoas acreditam que um blazer começa no molde, mas na verdade ele começa muito antes disso. Ele começa na compreensão do corpo que vai vestir a peça. O primeiro ponto dentro desse pilar é a tirada de medidas. E eu não estou falando apenas de passar a fita métrica no corpo. Eu estou falando de tirar medidas com precisão. Porque toda a construção que vem depois depende dessas informações. E uma das coisas que eu sempre ensino dentro do curso é conferir as medidas mais de uma vez. Porque um erro pequeno nessa etapa pode gerar um problema grande lá na frente. E quando chegamos na modelagem, que é um processo mais elaborado, corrigir algo que nasceu errado é muito mais trabalhoso do que fazer certo desde o início. E quando as medidas estão corretas, a chance da peça vestir bem desde a primeira prova aumentam. Mas a leitura do corpo vai além de números. Ela também envolve peculiaridades corporais. Eu vou usar o meu próprio exemplo. Existe um padrão utilizado na modelagem que a medida do corpo frente ela é só 3 centímetros maior do que a medida de corpo costas por conta do volume de busto. Mas eu não me encaixo nesse padrão. Eu tenho as costas mais curtas e a parte de corpo frente com um volume maior de busto. E isso faz com que a minha modelagem tenha uma diferença maior do que a tabela padrão. E se eu ignorar esse detalhe importante na hora de construir a modelagem, todo o processo seguinte será comprometido. Por isso, não basta conhecer as medidas, é preciso interpretar o corpo. É aqui que muitas pessoas encontram dificuldades ao usar moldes prontos. E os moldes prontos são excelentes para acelerar o seu aprendizado, entender a construção da peça e desenvolver todas as etapas de costura. Mas eles são baseados em medidas padronizadas. Quando encontramos corpos que fogem desse padrão, como o meu e de muitas mulheres, é necessário saber adaptar ou construir uma modelagem própria para conseguir alcançar um resultado realmente impecável. Cada corpo conta uma história diferente, e quanto melhor conseguimos fazer essa leitura, mais fácil se torna o restante do processo. Por isso, eu considero a leitura do corpo o primeiro pilar, porque ela é a base sobre a qual todo blazer é construído. E depois de entender sobre o corpo que nós iremos vestir, chegamos ao segundo pilar, a estrutura e preparação dos materiais. E aqui existe um erro muito comum. Muitas pessoas acham que só basta entrar em uma loja, escolher um tecido bonito, transformar aquele tecido em um blazer. Mas a realidade é que nem todo tecido foi criado para construir um blazer. Existe uma enorme variedade de tecidos disponíveis no mercado, mas um blazer exige características específicas. Normalmente buscamos por tecidos com caimento mais firme e mais estruturado. Mesmo quando falamos sobre tecidos leves, eles precisam sustentar a construção dessa peça e conversar com toda a estrutura interna que será adicionada posteriormente. E o mesmo acontece com o forro. O forro não está ali apenas para esconder as costuras internas. Ele tem uma função técnica e uma função de conforto. Como o blazer normalmente é usado sobre outra peça, ele não pode prender, embolar ou enroscar, gerando desconforto. Além disso, ele precisa possuir uma qualidade suficiente para acompanhar uma peça com tantas horas de trabalho. Eu sempre faço uma reflexão: qual o sentido de passar horas construindo uma peça com as suas mãos e utilizar um forro que não oferece conforto, não permite respiração do corpo e não proporciona uma boa experiência com o uso? Por isso, eu costumo indicar materiais que entreguem todo esse conforto, qualidade e durabilidade, como a alpaceda, que é uma opção maravilhosa e de mais fácil acesso aqui no mercado brasileiro.
Mas quando falamos de estrutura de blazer, não estamos falando apenas do tecido e forro. Também estamos falando dos materiais invisíveis, entretela, ombreira, feltros e outros componentes que fazem parte da construção dessa peça. E aqui vai uma observação importante. Não utilizamos somente um tipo de entretela no blazer. Na construção de um blazer, utilizamos alguns tipos de estruturas específicas para cada ponto, cada um cumprindo a sua função dentro da peça. Além dos materiais, nós temos equipamentos que nos auxiliam a alcançar um acabamento de alto nível. E nenhum deles é mais importante do que o ferro de passar. Muitas vezes as pessoas enxergam o ferro como uma etapa final do processo. No blazer, ele faz parte da construção. Cada costura, cada abertura precisa ser alinhada ao longo do caminho. Não é uma peça que pode ser totalmente costurada e depois passada. Existem vincos, curvas que precisam ser moldadas durante a construção. Por isso, utilizamos acessórios como sapata antibrilho, que protege os tecidos mais delicados ao calor, e também equipamentos específicos como o passamanga. O passamanga é uma ferramenta extremamente importante, porque ele permite abrir costura sem deformar, marcar outras partes do tecido. Também temos o passa-ombro, onde ele nos auxilia na construção da cabeça da manga e muitas etapas de passadoria mais curvadas. Por fim, ainda existe uma etapa que muita gente ignora: a preparação do tecido. Dependendo da composição, os tecidos podem sofrer encolhimento, seja na água ou no calor do ferro. Tecidos como algodão, viscose, liocel, linho ou com elastano na composição costumam exigir processos prévios de preparação. Se essa etapa for ignorada, todo o trabalho realizado posteriormente será comprometido. Por isso, antes mesmo de iniciar a modelagem, nós precisamos garantir que os materiais estejam preparados, estabilizados e prontos para a construção. Porque um blazer de alto padrão não começa na costura, ele começa muito antes dela. Depois de compreender o corpo e preparar os materiais, chegamos ao terceiro pilar, a arquitetura da modelagem. E esse talvez seja um dos pontos mais fascinantes da construção de um blazer. Porque quando olhamos uma peça pronta, enxergamos lapelas, bolsos, recortes e curvas, mas o que muitas pessoas não percebem é que isso foi planejado muito antes de existir no tecido. Tudo nasce na modelagem, cada corte tem uma função, cada linha tem um propósito, cada curva foi desenhada para criar um determinado efeito visual e estrutural. Quando observamos um blazer, por exemplo, vemos recortes que ajudam a desenhar a silhueta do corpo. Mas esses recortes não surgem por acaso. Eles são construídos através da transferência de pences e manipulações da modelagem. Uma pence pode ser transferida para outro ponto da peça para criar uma linha, um recorte ou até mesmo permitir a construção de outros detalhes. Bolsos também fazem parte dessa engenharia. Muitas vezes eles aproveitam linhas estruturais já existentes nessa modelagem e se encaixam perfeitamente dentro desses recortes. Ou seja, aquilo que parece um detalhe estético, muitas vezes foi pensado desde o desenho técnico da peça. Outro elemento extremamente importante é a manga. A manga de um blazer não é construída da mesma forma do que a manga de uma camisa ou de uma peça comum. Ela possui uma modelagem específica para acompanhar o movimento natural dos braços. Nós desenhamos essa anatomia no papel para que a peça acompanhe o movimento do corpo de forma elegante e confortável. E existe ainda um conceito muito importante dentro da modelagem: as folgas. São elas que determinam o comportamento da peça no corpo. Um blazer pode ser mais ajustado, mais acinturado ou mais solto. Pode ter uma aparência mais clássica, mais moderna ou mais confortável. Tudo isso é definido através das folgas que adicionamos durante a construção da modelagem. Nessa parte que definimos grande parte do caimento da peça. Também é aqui que entram as adaptações para corpos que fogem dos padrões convencionais. Lembra quando eu falei das diferenças corporais? Quando encontramos um corpo com características específicas, é na modelagem que traduzimos essas informações para o papel. As medidas deixam de ser apenas números e passam a se transformar em linhas, curvas, recortes e encaixes precisos. É isso que permite que a peça vista corretamente depois. E uma das coisas que eu mais gosto na modelagem é que ela nos permite a criar diferentes interpretações do mesmo blazer, alterando uma lapela, modificando uma gola ou alterando o transpasse. Alterando uma lapela,
transformando uma gola, modificando um transpasse, conseguimos transformar completamente o estilo da peça. O interessante é que todas essas mudanças acontecem ainda no papel, antes mesmo do tecido ser cortado. É por isso que eu chamo essa etapa de arquitetura da modelagem, porque é aqui que o blazer é projetado, é aqui que cada detalhe é pensado, é aqui que decidimos como essa peça irá se comportar, vestir e se apresentar quando estiver pronta. Dentro do curso eu ensino todo esse processo de forma prática, mostrando exatamente como transformar essas decisões em uma modelagem profissional e funcional. Depois de passar pela leitura do corpo, preparação de materiais e pela arquitetura da modelagem, chegamos ao quarto e último pilar, a construção e acabamento. Talvez eu vá dizer algo que surpreenda muitas pessoas. A montagem do blazer não é a parte mais difícil. Na verdade, depois que todos os pilares anteriores forem executados corretamente, a costura passa a ser quase uma consequência natural, porque o verdadeiro trabalho já foi feito antes. O que acontece nessa parte é a transformação de toda aquela preparação em uma peça real. Mas antes mesmo de unir as partes na máquina, existe algo extremamente importante: a construção da estrutura interna. Quando olhamos um blazer pronto, enxergamos apenas o tecido, mas por trás daquele tecido existe uma engenharia invisível. Existem pontos específicos que recebem entretela. Existem áreas que recebem reforços adicionais. Existem estruturas que ajudam a definir o tombamento da lapela, a abertura do bolso, o comportamento das frentes e o desenho final da peça. E aqui existe uma diferença muito importante entre um blazer comum e um blazer construído com técnicas de alfaiataria. Muitas pessoas acham que basta entretelar o tecido inteiro para obter uma estrutura. E sim, a peça ficará firme, mas ela também corre o risco de perder uma das características mais importantes: o próprio caimento do tecido. É nesse momento que surge aquele aspecto que eu costumo chamar de armadura, ou até mesmo de papelão. A peça fica rígida, ela perde movimento, ela deixa de valorizar as características naturais do material escolhido. E na construção de um blazer de alto nível, a estrutura é aplicada de forma estratégica. Nós utilizamos diferentes tipos de entretelas, reforços específicos, ombreiras e outros elementos estruturais para conduzir o tecido sem eliminar a identidade. E isso muda completamente o resultado final. Outro ponto fundamental é entender que a costura não serve apenas para unir partes. A cada etapa, costuramos, passamos, moldamos e estabilizamos. O ferro deixa de ser uma ferramenta de acabamento e passa a ser uma ferramenta de construção. Cada costura é aberta, cada curva é moldada, cada detalhe é preparado para a próxima etapa. E existem situações em que a máquina nem sequer é protagonista. Utilizamos alinhavos e costuras temporárias à mão para manter determinadas partes exatamente onde elas precisam permanecer durante a construção. Um bolso, por exemplo, pode ser alinhavado para que ele permaneça perfeitamente posicionado enquanto trabalhamos em outras partes da peça. E a mesma lógica acontece em diversos outros pontos do blazer. Esses alinhavos não estão ali por acaso. Eles ajudam o tecido a compreender a forma que foi projetada para ele. Porque uma das coisas mais importantes que aprendi ao longo dos anos que não devemos forçar o tecido. Quando a modelagem está correta, quando os materiais foram bem escolhidos, quando a estrutura foi construída da maneira certa, o tecido naturalmente encontra o lugar onde ele deve estar. Nós não brigamos com ele, nós conduzimos. E é justamente essa combinação entre estrutura, passadoria e alinhavos, montagem e acabamento que transformam um conjunto de partes separadas em um blazer com aparência profissional. Por isso que eu considero este o último pilar, porque ele reúne tudo aquilo que foi construído anteriormente e transforma o planejado em resultado. E é exatamente esse processo completo que eu ensino na prática dentro do curso, mostrando cada etapa, cada detalhe, cada técnica utilizada para alcançar um acabamento de alto padrão. E depois de tudo isso que eu mostrei para vocês hoje, talvez você tenha percebido uma coisa. O blazer não é uma peça difícil porque a costura é difícil. O blazer é uma peça que exige conhecimento. Ele exige entender o corpo, exige conhecer materiais, exige construir uma modelagem inteligente, exige compreender a estrutura. Por isso eu sempre digo que fazer um blazer vai muito além de costurar uma peça. Você está aprendendo uma habilidade, e uma habilidade que
poucas costureiras dominam. E talvez nesse momento você esteja pensando: eu entendi tudo isso, mas como que eu faço para aprender na prática? E é exatamente por isso que eu preparei uma condição especial para quem deseja continuar essa jornada comigo. Hoje eu estou abrindo as inscrições para o curso Blazer de Grife, um treinamento completo onde eu ensino exatamente tudo aquilo que não foi possível aprofundar nessa aula hoje. Você vai aprender a fazer a leitura correta das medidas até a finalização completa da peça. Vai aprender a construir a modelagem, vai aprender a interpretar cada recorte, vai aprender a estruturar corretamente o blazer, vai aprender a utilizar os materiais certos, vai aprender toda a construção e acabamento. E o mais importante, tudo isso de forma prática, passo a passo, mostrando exatamente o que fazer em cada etapa. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara: você não estará sozinha nesse processo. Além do acesso ao curso, você também terá acesso a um grupo exclusivo de alunas do Blazer. Um ambiente onde você poderá compartilhar os seus resultados, tirar suas dúvidas, caminhar ao lado de outras pessoas que possuem exatamente o mesmo objetivo que o seu. E além disso, durante um ano você terá acesso ao meu suporte. Eu vou acompanhar você nessa jornada, porque o meu objetivo não é que você apenas assista às aulas. O meu objetivo é que você consiga concluir o seu blazer. E eu sei que muitas vezes o que impede uma pessoa de avançar não é a falta de capacidade, é a falta de orientação. Por isso eu faço questão de estar presente nesse processo. Agora eu quero contar uma coisa que eu preparei especialmente para essa abertura. Eu sei que uma das maiores dificuldades de quem quer fazer um blazer é saber exatamente quais materiais comprar, qual tecido escolher, qual forro utilizar, qual entretela, qual ombreira. E muitas vezes a pessoa perde semanas pesquisando e ainda compra materiais errados. Então eu resolvi fazer uma coisa que eu nunca tinha feito dessa forma. As primeiras 10 alunas que entrarem vão receber molde pronto digital para imprimir e acelerar o processo na construção. E as 4 primeiras vão receber o molde físico no seu tamanho, junto com todo o material necessário: entretela, estruturas, ombreira, forro de qualidade, toda a metragem necessária de um bom tecido para fazer o blazer. Ou seja, você vai receber exatamente os materiais utilizados para construir um blazer. E eu tô fazendo isso porque eu quero que as primeiras alunas consigam construir o seu blazer com muito mais segurança. Agora deixa eu falar sobre o investimento. O valor normal desse curso completo é de R$ 1.797. Mas como eu prometi para vocês que eu abriria uma condição especial nesta aula, hoje você não vai investir esse valor. Durante essa abertura, o investimento será de apenas 12 vezes de R$ 99 ou R$ 965 à vista. E além disso, você terá garantia. 7 dias de garantia incondicional. Entrou, acessou e percebeu que não é para você? Basta solicitar o cancelamento. Sem burocracia, sem complicação. E além disso, eu assumo outro compromisso com você. Garantia condicional de 30 dias. Se você realmente assistir todas as aulas, aplicar o método, participar do meu suporte, executar o que eu ensino e ainda assim sentir que o curso não entregou o que prometeu, eu também assumo esse risco, porque eu confio completamente no método que eu estou ensinando. E agora eu quero que você preste atenção. Daqui 30 segundos eu vou liberar o link de inscrição aqui no chat e lá no grupo que você já está dentro. Estou curiosa para saber quem serão as primeiras alunas e principalmente quem serão as 4 que vão receber o kit completo de materiais. Então fique atenta, porque assim que eu liberar o link, a disputa pelos presentes começa. Link liberado. E se esse era o teu sonho, aprender a fazer um blazer de alto padrão, essa é a sua chance de aprender comigo todo passo a passo e construir uma peça que vai te dar orgulho, que vai elevar a sua autoestima na costura e vai te fazer entender que você é capaz de muito mais do que você constrói hoje. Seja para você, sua família ou para vender, você vai entender que você é capaz de superar todo o conhecimento que você já tem hoje. E eu quero fazer parte desse processo com você. Quem conseguiu entrar, eu já quero os comentários aqui para conhecer logo vocês. Assim que você entrar no curso, já entre no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. E nos próximos dias eu vou liberar gratuitamente dentro dos grupos o manual de tecidos para forro e tecido principal de blazer. Assim você que já vai fazer o seu primeiro blazer, vai ter acesso a toda a lista de tecidos para escolher qual você vai fazer primeiro. Então tira esse sonho da imaginação e concretiza ele. E eu tô te esperando lá dentro da nossa comunidade exclusiva.